Oi pessoal, Rafa Bolos e vem comigo aprender esse delicioso recheio de ninho cremoso. Olha essa textura, gente, é super cremoso, fica um recheio assim incrível. E para começar a gente vai precisar aí do creme culinário, né, ou essa mistura cremosa aqui de requeijão. Você também pode estar optando por colocar cream cheese, tá? Mas o cream cheese vai ficar um sabor, quando a gente coloca esse creme de requeijão aqui, fica outro sabor, tá? Vai ficar uma textura cremosa com cream cheese, mas o sabor fica ainda melhor com cream cheese. Mas você também pode optar por colocar o requeijão, tá? Esse creme aqui. E para começar, a gente vai colocar um leite condensado, ó, de preferência a um leite condensado integral, tá? E que tem aí, gente, de 6 a 8% de gordura, tá? É o ideal aí. Logo em seguida, eu vou adicionar 2 cremes de leite, tá? Vou adicionar aqui 2 cremes de leite. Esse brigadeiro de ninho fica super cremoso, tá? Fica bem gostoso, o gostinho fica bem especial. E agora a gente vai com um segredinho aqui na hora de colocar esse requeijão cremoso. Eu pego aqui o requeijão, 200 gramas, tá? Vou colocar aqui um pouquinho de leite, tá? Eu nem medi quanto que foi de leite, mas é bem pouquinho. E aí, o que acontece? Agora, a gente vai misturar até deixar ele bem lisinho, para não empelotar nosso recheio. Depois de misturar aí, eu vou acrescentar o leite em pó. Eu tô colocando aqui 6 colheres de leite em pó, tá? Pode ser da sua preferência, eu tô utilizando um ninho, mas fica aí a seu critério. Agora, eu vou misturar, incorporar aí o leite em pó com o creme de requeijão, ó. Se precisar, coloco mais um pouquinho de leite, tá? Até ficar bem homogêneo. Tem que ficar bem homogênea essa mistura para não empelotar seu recheio, tá bom? E ficar bem lisinho, como eu mostrei no começo do vídeo. E você pode misturar se precisar, se você achar que tá bem grosso, quiser colocar mais um pouquinho de leite, pode colocar, não tem problema. Ó, e ele tem que ficar assim, bem misturadinho, ó. Ficou assim. Agora a gente pega essa misturinha e coloca na panela. Ó, na minha panela só tem leite condensado e um leite condensado e 2 cremes de leite. Agora eu vou colocar aqui essa misturinha. E outro passo bem importante é isso tudo, gente, com o fogo desligado, tá? Outro passo importante é na hora que você for misturar aqui agora, ó, você tem que misturar muito bem, tá? Se você tem dificuldade com a colher, pegue o fouet novamente e torne a misturar. Mas tem que misturar bem direitinho para o seu recheio ficar liso e não ficar empelotado, tá? Depois de incorporar tudo muito bem, agora a gente vai ligar o fogo. Outro segredinho, pessoal, é o fogo sempre de médio para alto, tá? Nunca fogo baixo, pelo amor de Deus, porque fogo baixo, ele vai demorar demais, você vai ficar lá mexendo, 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 e a tendência desse recheio ficar puxento é bem maior. Então, coloque aí no fogo médio para alto, a não ser quando estiver borbulhando. E para não correr o risco de você se queimar, aí sim você pode abaixar um pouquinho o fogo, tá? Mas antes desse processo aí de borbulhar, eu não indico, não. Vamos mexendo sempre lateral e fundo. E esse recheio é um pouquinho enjoado, gente. Você tem assim, enjoado assim, em questão de empelotar. Então, você tem que mexer muito bem. Sempre lateral e fundo, tá? Depois que o seu recheio esquentar, não pare de mexer. Porque se você parar, vai acontecer dele empelotar. E aí não vai ficar aquele recheio bonito e nem tão gostoso. Porque quando o cliente for comer, ele vai sentir, né, as pelotinhas do recheio, que não é legal. Então, eu recomendo você ter bastante atenção aí na hora que você estiver mexendo nesse recheio. E aí eu vou sempre passando lateral e fundo para não deixar o meu recheio empelotar. Eu sei que vocês reclamam muito, Rafa, mas você coloca 2 cremes de leite e isso acaba demorando mais dar o ponto. Sim, gente, eu sei que é complicado, que realmente demora, mas vocês têm que ver que compensa, porque no final vai ser um recheio que vai demorar mais, sim, mas no final o sabor vai ficar bem gostoso, vai ficar um sabor marcante, não vai ficar um sabor doce, nem enjoativo. Então, a pessoa que vai comer esse recheio, né, vai colocar num bolo, por exemplo, ele vai conseguir comer tranquilo o bolo todo. Porque o recheio fica incrível, fica um recheio, uma textura maravilhosa, um gosto bom. E, além de tudo, vai ser um recheio que não vai ficar enjoativo.
E aí, gente, vamos mexendo, mexendo, mexendo. E como é que eu falo, né, pra vocês? Um recheio suave, uma textura cremosa, é incrível. Só façam esse recheio, depois vocês me contem aqui. Eu tenho certeza que vocês vão amar, porque assim, eu gosto bastante. E compensa toda a demora, né, no processo. É só ter bastante atenção e bastante cuidado, porque realmente demora um pouco a dar o ponto. Então, fique sempre atento, mexendo direitinho, tá? Esse recheio também é o recheio que eu utilizo quando eu faço o meu Romeu e Julieta, por exemplo. Tem duas versões, você pode tanto estar fazendo ele com o cream cheese, que aqui eu utilizo mais com o cream cheese, né? E também você pode estar fazendo ele com o requeijão cremoso, tá? Eu já fiz aqui os testes com os dois. Eu gosto mais com o cream cheese. Também já testei aqui fazendo com metade cream cheese e metade o requeijão cremoso. Eu coloco aí o requeijão no início, como eu mostrei. E só a metade. E no final, depois do meu recheio frio, eu entro com cream cheese. Então, fica assim, também uma combinação perfeita, tá? Então, se vocês querem fazer aí também um recheio para fatia, ou recheio de Romeu e Julieta, é só fazer esse recheio aí, tá? Que fica incrível, gente. Fica uma combinação muito bom mesmo, tá? E a gente vai mexer até engrossar. Ó, começou a levantar aí a fervura, começou a engrossar. Outra dica que eu falo pra vocês também sobre esse recheio. Devido ao requeijão que a gente coloca, né, ao creme lá, o que acontece? Aí, o que acontece? Eu gosto muito de utilizar esse bolo aí, esse recheio, né, pra tá fazendo as fatias, pra tá fazendo bolo. Gente do céu, esse recheio com uma geleia de goiabada fica uma combinação, assim, perfeita, tanto pra fazer fatia quanto pra fazer recheio, tá? Eu vou mostrar pra vocês também a fatia que eu vou preparar aqui com esse recheio, tá? Eu vou mostrar pra vocês, porque ficou, assim, incrível, fica muito bom. É um dos meus recheios, assim, prediletos, eu acho que fica uma combinação impecável. E aí, continuo mexendo. Oh, esse processo aí é um processo que demora. Vou mexendo aí, ó. Começou a borbulhar, repare que ele já tá até mais grossinho. E eu continuo misturando. Vamos misturar aí até dar o ponto. Ah, tá. Lembrei outra coisa que eu ia falar com vocês, porque toda hora eu tenho que parar aqui, porque então, tá tendo uma construção, gente, então é muito barulho. Esse recheio, devido ter o requeijão, ele fica mais cremoso, né? Então, se você for fazer pra bolo, você tem que deixar ele no ponto correto, porque pra não ficar mole, tá, gente? Não correr o risco de ficar mole. Eu deixei ele um pouquinho, quando ele dá aquele ponto de morrinho, eu deixo tipo uns 3 minutos a mais e já desligo, tá? Pra ter certeza que meu recheio vai ficar no ponto correto. Quando eu vou fazer pra fatia, não, eu já só faço o pontinho, deu o pontinho do morrinho, tá ok. Aí, quando eu vou fazer pra bolo, eu deixo dar o pontinho do morrinho e fico mexendo mais uns 3 minutos no fogo, tá bom? Por quê? Quando eu faço fatias, eu sempre congelo, né? Eu coloco, prenso e congelo. E aí, o que acontece? Quando eu congelo, ele fica mais firme, então eu corto as fatias congeladas. Logo em seguida, volto em temperatura ambiente e fica cremoso, perfeito. Só que quando é para recheio, tem que ser mais estabilizado, né? Então tem que ser mais firme. Então, por isso, para ele ficar no ponto correto, ele fez o morrinho e aí eu deixo mais uns 3 minutinhos, tá? Então, fica a dica aí para quando você for fazer para fatia e quando você for fazer para bolo, porque são pontos um pouquinho diferentes, tá? Para não correr o risco de seu bolo desandar. A não ser que você for utilizar uma cinta de contenção. Uma contenção. Se você for utilizar, fazer a contenção, tá ok. Mas se você não for, então, para não correr risco, atenção aí ao ponto do recheio, que é muito importante. Olha, gente, olha como ele fica lindo, bem cremoso. Já reduziu bastante, ó, já tá quase no ponto. E aí, eu faço sempre aqueles testes, eu vou fazendo os testes, ó. Eu pego um pouquinho, coloco por cima. Tá vendo que já fez o pontinho do morrinho? Então, pra fatia, ele tá no ponto correto, tá? Aí, se for pra bolo, eu deixo mais um pouquinho. Agora, eu vou transferir pra minha vasilha
Então, e outra coisa, é importante colocar o plástico filme sempre em contato, bem rentezinho com o recheio, para não formar aquelas películas, né? E o seu recheio ficar com uma crosta ou alguma coisa assim, tá bom? E, gente, façam aí que eu tenho certeza que vocês vão amar, porque esse aqui é um segredinho, tá? De alguns dos meus recheios que eu faço aqui. Tô passando com o maior carinho pra você, tá? Então, se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário e me conta, você já fez assim, utilizando o requeijão cremoso e também o cream cheese? Diz aqui nos comentários, eu vou mostrar pra vocês a textura perfeita que fica esse recheio. Olha pra vocês verem, gente, ele fica firme, fica estruturado, fica maravilhoso, um sabor incrível. Tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Olha isso aí. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!